Shalom! Estamos de volta com o Pacto, hoje o capítulo 8, continuando com as profecias 2. A gente vem, há algum tempo já refazendo, porque nós já fizemos uma vez todos os capítulos. Sim. Devido a ser um assunto que muita gente não consegue assimilar, porque na cristandade só se fala mentira e somente daquilo que eles chamam de Novo Testamento. Não que eu não aceite o Novo, mas não como Novo Testamento, que é um absurdo, Então, as pessoas talvez não consigam compreender realmente, qual é o plano do nosso Pai para toda a humanidade. Eu digo toda, porque vai incluir toda. Não importa que 2/3 serão mortos. Estarão incluídos. E então por isso eu em 2019 eu refiz o pacto e agora estamos refazendo os vídeos. E eu tenho observado, porque eu tenho pesquisado, lido, cada capítulo, e que eu vou ter que lançar uma edição 3. Porque está surgindo a edição 3 já, conforme eu vou fazendo. Diga alguma coisa, meu amor. Bom, que a gente consiga passar para vocês com clareza, e que se alguém não entender, que não seja por falta de, de forma, que a gente não explicou, com bastante clareza. O Pai nos ajude para fazer isso, porque do jeito que está, daqui a pouco a gente vai acabar desistindo, de explicar as coisas, porque o entendimento parece que está cada vez mais escasso, Na verdade as pessoas estão muito atentas ao dia a dia, ao comer, ao casar, dar-se em casamento, emprego, dinheiro, e isso está fazendo com que elas se afastem, se afastem não porque não tem como se afastar, porque é o pai quem traz, é o pai quem joga fora. Então, muita gente fazia parte do joio. Muita. Então vocês vão ver que em breve vocês só vão encontrar algumas pessoas que estarão falando a respeito, desse assunto, que é uma coisa vamos dizer, como se diria, é uma coisa tão primordial, mas que a grande maioria realmente não enxerga, porque o Pai não permite.
Mas então vamos lá. Vamos começar aqui lendo, né? Então, o livro de Rocher, continuando, né? Porque o livro de Rocher é um dos livros que tem mais informações a respeito desse assunto. Então eu peço para a Eliane iniciar a leitura de Oséias 12:1. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Assíria, e o azeite se leva ao Egito. Observem. Se apacenta de vento, né? De nada. Continuando, agora no capítulo 13, o versículo 15 do mesmo livro de Rocher. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento de Arro, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Alguém pode perguntar, né? E aí, o que quer dizer tudo isso? O que significa? né? Mas, na verdade, isso nos abre, né? Chaves bíblicas. Quando eu digo chaves bíblicas, eu não digo esses livrinhos que são vendidos por aí, né? Que fala que é a chave bíblica e tal, e tem um monte de porcaria lá dentro, misturado com numerologia e etc. Não. Chaves no sentido de nos alertar para coisas que nós não estávamos focando. Né? Uhum. Então, no que se refere à localização atual do Iachuru de Efraim disperso. Eu quero dizer uma coisinha, né? É interessante porque quando eu comecei a estudar para poder estar escrevendo isso aqui, assim, vamos dizer, o meu gosto, né, pela Rússia foi a cada dia aumentando. Chegando ao ponto, né, cheguei até a comentar com você, né, que a Rússia estava dando terras, né, para as pessoas que quisessem ir lá morar, lugar maravilhoso. Mas aí, infelizmente, pela minha idade, nós não poderíamos ir. A minha também, acho que até 40, né? Eu não lembro. Mais ou menos. Tá, então, o que eu quero dizer com isso é que um país que foi comunista conseguiu se libertar dessa porcaria e hoje é a maior potência mundial, com certeza tem muito Iachuru lá dentro. Então vamos lá. Então, como eu disse, nos oferecem chaves, né, para nos demonstrar a localização atual de Efraim. Né? Porque, como a palavra afirma, Efraim se alimenta de vento. O que significa que está sendo sacudido por todo o globo. E segue o vento leste. Sabe, para qualquer pessoa talvez isso aqui não queira dizer nada. Mas se você tem um conhecimento da palavra em outros aspectos, né, em outras situações, você já sabe, né, que
a palavra, né, afirmando isso, que ele se alimenta de vento, o que significa que está sendo sacudido por todo o globo, e segue o vento leste, já nos informa que o vento leste sopra para oeste. O globo, né, para o oeste, tá? Desculpem. Aí Zacarias nos dá a dica incrível, né? Por favor, Eliane. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque eu os tenho remido, e multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos, e voltarão. Observem, aqui está dizendo que Yahweh assobiará e os ajuntará, e que eles, né, serão redimidos. Porque, como nós sabemos, eles foram castigados, né, pela idolatria. Né? Aliás, se você é idólatra, se prepara. Você não vai ficar impune. Então, mas ao mesmo tempo eles foram, né, vamos dizer assim, castigados, né, recebendo a diáspora, sendo levados pelo rei assírio, para que se pudesse cumprir uma promessa feita pelo próprio Yahweh ao nosso pai da fé, que é Abraão. Sem que houvesse essa diáspora, não haveria a promessa ocorrendo. Sim. Né? Sabe, nós estamos falando de Yahweh, nós não estamos falando de Zeus. Nós estamos falando de uma criatura real, nós estamos falando do Criador, nós estamos falando do Santo dos Santos, nós estamos falando daquele que pode tudo. Eu já estou com o saco cheio de ouvir pessoas aí, sabe, se perdendo por causa do mito romano. Então veja bem, eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque eu os tenho remido. O que quer dizer remido? Perdoado. Tá? Para que ele conseguisse fazer com que o povo efraimita, ou o povo Yashuru do Norte, pudesse vir a ser redimido, ele teve que jogá-los em várias partes do planeta, onde eles se esqueceram até que eles eram Yashuru. Eles conviveram nas nações ímpias com os ímpios. Eles participaram, né, das religiões ímpias. Não que exista uma religião que não seja ímpia, mas tá, com certeza comeram porco de monte e outras coisitas más, né, que um servo verdadeiro, né, de Yashuru jamais faria. Mas como eles se esqueceram, se casaram com as mulheres das nações, as mulheres se casaram com homens das nações, e virou aquela confusão toda, propositadamente o pai conseguiu e vai conseguir em muito breve chegar ao seu intento de reunir novamente todo Yashuru.
Não só o do norte, como o do sul. Ok? Eliane. Essa vai? Então, gente, vemos aqui que Yahweh assobiará Efraim e lhe ajuntará das nações ocidentais onde foram semeados. Interessante. Das nações ocidentais. Bem, né? Para bem longe da terra onde eles estavam. A essa reunificação gloriosa de ambas as casas é chamada Dia de Yesreel. Yesreel, né? Bom, no hebreu é fechado o som. Mas é Yesreel. Que significa literalmente a reunificação e o plantar de novo, né, o que tinha sido anteriormente desarraigado. Uma partezinha. Para você que é fanático pelo que se chama de Novo Testamento, Shaul avisa isso. Shaul fala que aqueles que estão entre os zambujeiros, sendo que os zambujeiros, não sei se você sabe, porque eu sei que os seguidores, né, de evangelhos não sabem nada. Eles só sabem que nem que estão perdidos ainda, mas vão saber logo logo. Então, Shaul diz, ele diz assim: se os ramos, né, que pertenciam à oliveira santa foram quebrados e arrancados, ou seja, tanto Yashuru do sul como Yashuru do norte, que ambos acabaram em diáspora, né? Cuidado. E aí ele fala, né? Vós que estáis entre os zambuzeiros. Ele não diz vós que sois zambujeiros. Não, ele está falando do povo dele que está perdido entre as nações, vivendo de forma até pagã. Vivendo como os gentios, não são os gentios, né? Vivendo como os gentios. E é interessante, né? Porque o mesmo Shaul também diz, né? E dos dois povos fez um. E aí aqueles que são adeptos do romanismo dizem que esses dois povos são o povo Yashuru do sul e os ímpios, né? Os gentios, as nações gentílicas. Quando na verdade ele está querendo dizer os dois povos fez um, é porque Yashuru se dividiu e aí ele está unindo novamente, ok? Continue, amor. Toda a terra que na atualidade se encontra ao oeste e ao noroeste de Yashuru, como podem ser as Américas do Norte, a Central e a do Sul, assim como a Europa e as Ilhas Britânicas. São todas elas localizações dos principais centros de população efraimita. Percebem? Agora, por que eu falei da Rússia? Porque quando Efraim foi levado pelo rei assírio, eles foram levados ao norte. Eu não sei se você já viu algum mapa da época, algum mapa de como era a divisão, né? Quais eram os povos que ali existiam.
Mas você vai observar que onde era o reino da Síria, era só atravessar o mar. Como que chama aquele mar? É o... que passa por todo o Oriente, ali é todo... Bom, era só atravessar o mar e você estaria onde? Onde hoje é a Rússia, onde há muito tempo é a Rússia. Ontem eu vi um filme passado no século XI, onde a Rússia se estabelece. Então não é de hoje. Tudo bem, isso aqui aconteceu 700 e tantos anos antes, né, do nascimento de Hamashiach. Com certeza os povos que lá viviam não tinham esse nome, mas com certeza os russos fazem parte da descendência dessa turma. E também misturado com Yashuru. Certo? Ou é muito difícil? Existe um estudioso, né, chamado Yair David, que ele chegou a algumas conclusões que são muito bem documentadas, né? Isso eu peguei essa informação do Armstrong. Para quem não sabe, vai procurar. Acabou a bombejada. E também a partir de fontes talmúdicas, que embora sejam livros que só fazem com que o Yashuru do Sul se afaste cada vez mais da verdade, lá tem detalhes, né, de muitas coisas que fizeram com que Yair David, né, na verdade, David, né, porque é hebreu, pudesse identificar certas coisas, além de que ele era um estudioso de arqueologia. Então ele diz o seguinte, que Efraim acabou na Grã-Bretanha. Não Efraim, o povo todo do norte. Efraim, a tribo. Tá? Manassés, o seu irmão mais velho, terminou chegando nos Estados Unidos. Vocês lembram quando a Rússia, né, virou antissemita e mandou vários navios cheios, né, do que eles depois vieram a chamar de judeus, para os Estados Unidos? Interessante. Faz sentido. Aí ele fala, para qualquer lugar onde fossem, né, por exemplo, Rubem, ele diz que provavelmente chegou naquele pedaço, isso, né, onde hoje é a França. Simeão na Europa toda, né? Na Europa celta e na Europa que depois se tornou a Europa judia, né? Que hoje dizem que tem os sefaradistas, tem não sei o que na Espanha, né? E Judá, para todas as partes, né? Issacar acabou na Suíça, vamos dizer assim, acabou não de finalizar, acabou chegando, onde hoje é a Suíça, há alguns séculos, né? E também na Finlândia. E observe que a Finlândia é um dos melhores países do mundo para se viver, né?
Zebulon, provavelmente na Holanda. Gad, na Suécia. Asher, na Escócia. Beamim, veja bem, Beamim com os Yashurô. Porque nós sabemos que quando houve a divisão, ficou metade da tribo com Yashurô, efraimita, e metade com os Yashurô, de Judá, né? Então aqui diz, e Beamim com os Yashurô, provavelmente na Bélgica, o que hoje é a Bélgica, na Normandia e em outros lugares. Às vezes foram, mas já sem o conhecimento de que eles eram o povo Kadosh. Nós vemos aqui, por exemplo, que o Neftali, né? Entre os noruegueses, né? Na Noruega, claro, como pode ver claramente, né? Ambas as casas foram virtualmente, né? A todas as partes. Um virtualmente que não é virtual, um virtualmente que ocorreu, que ocorre e que até hoje detém milhões de descendentes. Então foram enviados a todas as partes, né? Tem um texto que tem no Apocalipse que diz, né? Que as ilhas que não são nem conhecidas têm Yashurô lá. Então, nós podemos ver claramente que ambas as casas foram realmente divididas por toda parte. Já Yahudá, ele teve mais êxito, né, vamos dizer assim, em manter-se unido até o nascimento do Mashiach, porque havia sido prometido a David que o Mashiach nasceria de sua descendência. E teria que estar ali, né? Porque senão as pessoas iam saber como, né? Que era descendência de... Então... A não ser aqueles que acreditam que o pai traiu Yosef, né, marido de Miriam. Então eles tiveram mais êxito, né, em manter-se unidos e mais identificados. Embora totalmente fora da realidade, mas até hoje, né, se fala deles como sendo o povo de Yahweh. Mas com um grande problema, que não ocorreu porque eles não aceitaram Mashiach ou porque eles mataram Mashiach, mas ocorreu desde que eles saíram de Babilônia. Isso 500 e tantos anos antes do nascimento do Mashiach. O Pai endureceu o coração deles e vendou seus olhos para toda a verdade. Entendem? Então, essa fuga aí, o que, né? Essa fuga em todas as direções, né? Vamos falar assim, norte, noroeste, deram como resultado o retorno de milhões de ambas as casas, né? Porque vocês viram aí que até Yehudá, que se manteve um pouco mais unido e foi instituída a nação novamente lá e tudo, mas tem Yahudim em todo o planeta, em todos os cantos também, porque eles foram espalhados várias vezes, né? Com o antissemitismo, principalmente, né? Vamos
Então, nesses últimos dias aí, a gente fala assim, né, últimos anos, eles foram assim cada vez mais espalhados. Então, eles são procedentes da Rússia, né, que o Sérgio já falou, onde se encontravam multidões de efraimitas juntos com os Yahudim. Então, assim, efraimitas falando no todo, né, com as se referindo às tribos do norte, as quantas? 10,5. 10,5 tribos do norte, né, da nação do norte, e mais os Yahudim, que são os da tribo do sul. Que seria os Yarudi, os Beamitas e os Levitas. Meia tribo dos Beamitas. De Beamita. Vamos ver o que Ezequiel aqui nos fala, que vai clarear mais ainda essa história. Mas vive Yahweh, que fez subir os filhos de Ashuru da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz Yahweh, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todo o monte, e de sobre todo o outeiro, e até as fendas das rochas. Observe, isso não tem nada a ver com esse papinho cristão, tá? De que o evangelho, né, será pregado em toda a terra e então virá o fim. Não. Isso tem a ver com o trabalho que Hamashia veio fazer. Um dos 3 trabalhos. Quer iniciar a busca, que na verdade a gente fala busca, mas não é uma busca, porque como ele mesmo diz, se o Pai não enviasse até ele, não teria como ele chegar até a pessoa. Entendem? Então, na verdade, o que ele quis dizer, o que ocorreu, né, é que com esse movimento que ocorreu no primeiro século, de Hamashia colocar que deveriam encontrar os seus irmãos, né, que estavam em diáspora, e quando ele diz isso, ele não está falando apenas dos Yashurus do norte, ele fala de todos, tá? Então são coisas que nos afirmam, né, que a casa de Ashuru foi diretamente também ao norte, que é a Rússia atual, região conhecida como Comunidade de Estados Independentes, que forma o que foi anteriormente, né, há poucos anos atrás, a União Soviética. Deixa eu pôr meu óculos que eu estou assim. A União Soviética. Assim, retornarão à nação do norte. Vocês estão entendendo? Essa volta será tão maciça que fará que toda Yashuru faça com que o êxodo do Egito seja uma coisinha pequena, tá? E realce o atual, né? A atual volta, tá? Que é numericamente superior, né? O povo de Arro, ele regozija-se, né, ao proclamar a majestade de Yahushua na volta dos Yashuru, que está tendo lugar ali. Com tudo isso, ainda não está levando em conta passagens da Escritura como, que ele vai ler para nós agora, Irmiarro, Jeremias 3, 17 e 18.
Naquele tempo chamarão a Yahushalaim o trono de Yahu, e todas as tribos se ajuntarão a ela, em nome de Yahu, em Jerusalém. E nunca mais andarão segundo o propósito de seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Arudá com a casa de Ashuru, Efraim, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. A terra do norte. Olha que interessante, né? Porque se nós formos ver a profecia, estou falando de Apocalipse não, lá não diz nada. Mas se nós formos ver a profecia de Daniel, nós vamos entender que o rei do norte é o que vencerá no final, não é isso? Derrubando o rei do sul, destruindo Jerusalém e todo o território, com um exército muito grande. Em Apocalipse, né, fala em 200 milhões de soldados, né? Eu não sei, não vou afirmar que esse número é correto, porque já conversei com pessoas que são militares e todos foram unânimes em afirmar que não existe 200 milhões de soldados na Terra. Mas, se está escrito lá, eu prefiro acreditar lá. Então, o que diz aqui? Naqueles dias andará a casa de Arudá com a casa de Ashuru, Efraim, e virão juntas da terra do norte, da Rússia, para a terra que dei em herança a vossos pais. Então, quem são os sionistas? Eu vou fazer uma pergunta. Se os sionistas são, né, o Yashuru do Sul, por que serão todos destruídos? Então não haveria mais o Yashuru do Sul? Se os sionistas realmente fossem a tribo de Arudá, a tribo de Beamim, a tribo de Levi, por que eles viriam do norte junto com Efraim? Será que aqueles que morreram no tempo de Hitler faziam parte de qual casta? Porque, por exemplo, houve a perseguição, né, papal na Espanha, mataram um monte de o que eles chamavam já de judeu, e que não são aceitos nem pelos sionistas hoje. Como é que é? Quem são os sionistas? Então aqui diz que tanto o Yashuru do Norte quanto o Yashuru do Sul virão juntos para viver na terra que estará desolada. Vocês vão ver daqui a pouco o texto. O que você acha disso, então? Isso mostra o quê? Fica claro, né? Assim, afirma que nos últimos tempos, da segunda etapa do plano do Eterno, quando vimos este retorno maciço de Ashurum procedendo do norte ou do leste, segundo o Êxodo, né? Que seria o segundo Êxodo, será a semente e a descendência de ambas as casas retornando a Yashuru, né? À terra prometida. Os dois povos transformados em um.
Não tem nada, não se fala na palavra em gentil, em nação ímpia, retornando para a terra. Retornando como se eles nunca foram de lá, né? Eles já eram de outros lugares. Não o retorno, quando se fala em retorno, fala da nação, que ela foi, a terra foi dada a eles e de lá eles foram jogados fora e agora estão retornando. Aí não tem nada a ver com, né, com nações. Em outras palavras, é hora de despertar, tomar o café e permitir que Yahweh nos dê caminho, né, por onde andar, que nos dê luz, né, para enxergar. Muitas pessoas, as quais chamamos erroneamente de Yahudim, pois pessoas Yahudim são da tribo de Yahudá, da anterior União Soviética, e que estão identificando a Yahushua como o verdadeiro Mashiach de Ashuru, né? São de fato efraimitas e não da tribo de Yahudá. Vocês entendem, gente? Existem outras tribos além de Yahudá. Yahudá não é o povo único de Yahweh. Eles são uma das tribos, né? Entre as 13 tribos, né? Que eram 12, depois foram adotados filhos, netos, né? E aí acabou em 13. E assim, existem outras tribos, como nós lemos os nomes lá em cima, Zebulon, Simeão, Dan, né? Tem todas as outras, Benjamim, os levitas e assim por diante. Né? Não existe só Yahudá. Veja, nós estamos falando do verdadeiro Mashiach, daquele homem que foi ungido por Yahweh para cumprir três coisas, né? Não do JC romano, entenderam? Então observe, Yahweh não disse que fosse trazer de volta o Yashuru de Yahudá e deixar o Yashuru Efraimita nas terras do norte para padecer mais pogrom, né? Que é uma palavra russa que significa cruzadas de aniquilação, tá? Nas mãos, né, dos antissemitas, como os Pamiat, né, que eram ingleses, a tradução seria memory. Que seria, na verdade, um russo nacionalista, ou seja, a Popular Nacional Organização, que se identifica com o patrimônio, ou patriotismo, perdão, e o cristianismo ortodoxo, que é o que nós encontramos hoje na Rússia. Então, o foco declarado do grupo é preservar a cultura russa. Esse filme que eu vi ontem, embora seja passado, né, é verídico e foi passado durante o 11º século, era isso que eles fizeram. Era isso que eles buscavam, porque estava tudo separado, cada um, inclusive brigando, né, uma tribo com outra. Estou falando dos russos, né? E até hoje nós sabemos que eles guardam as origens, eles guardam menos, né, claro, o comunismo, que eles viram que é uma loucura sem volta. Mas eles guardam
a sua cultura. A Rússia não é americanizada, assim como o Japão, até a China. A Rússia é um país onde os valores que eles, né, têm são muito mais próximos dos valores do pai do que qualquer outro país. Por que será? Porque eles tiveram milhões, né, de Efraimitas, de Yarudi, enfim, de Ashuru lá, né? O foco declarado do grupo é preservar a cultura russa, como eu falei. O líder deles, de longa data, né, chamava-se Dmitry Vesliev, tá? Ele morreu em 2003. Antes diz, né, como acabamos de ler em Miarro Jeremias 3, 17 e 18, né, por favor. Naquele tempo chamarão a Yahushalai o trono de Yarro, e todas as tribos se juntarão a ela, em nome de Yarro, em Yahushalai. E nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Arudá com a casa de Ashuru, Efraim, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Cumprindo assim o quê? A promessa feita ao nosso pai da fé. Entendem? E eu pergunto de novo. Aqueles que estão lá, por que serão todos mortos? Sobrarão pouquíssimos. Eu chego à conclusão de que sionista não é sinônimo de Arudá ou de Yashuru. Então, isso fará com que ambas as casas, né, voltem nos últimos dias, não nos últimos dias do mundo, não nos últimos dias do fim da terra, nada disso. Nos últimos dias da segunda parte do plano do nosso Pai. Porque a terceira parte vai se iniciar com o quê? Com o governo único de Hamashia e Yahushua, que vai ter um outro nome. Sim. Né? Que ele já não é mais Yahu salvará, né? Não. Não é mais uma promessa o nome dele. Não existirá mais salvação. Quem era para ser salvo já foi. Observe que o próprio Yahushua, né, na passagem dele aqui pelo Israel e tudo, ele diz uma coisa que comprova isso que eu estou falando, né? Lê para nós o que está escrito em Matitiarro, Mateus 15, 24 e depois no 10, 6. Mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Ashuru. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Ashuru. Não vou nem comentar, né? Se você não tem capacidade de entender o que ele disse, se você não acredita que a igreja foi colocada no lugar do povo santo, Kadosh, para mim não modifica em nada, tá? O que você acredita. Eu não ganho dízimo de você, eu não preciso abanar tua cabecinha, eu não preciso dizer o que você quer escutar.
Vamos ler também Irmiarro, né, Jeremias, no capítulo 50, versículo 4 e 5. Naqueles dias e naquele tempo, diz Iarro, os filhos de Axuru virão, eles e os filhos de Arudá, juntamente, andando e chorando virão, e buscarão a Iarro, seu Ru. Juntamente. Quem são os sionistas? E isso confirma, né, que todo Yashuru possa ser reunificado. É preciso que ambas as casas, né, aprendam a caminharem juntas. Afastando-se, né, da Babilônia religiosa e de Roma e de todas as suas filhas, inclusive do próprio judaísmo, que se você for estudá-lo, você vai ver que ele tem muito do catolicismo. Até o quipazinho, né? Diga. Não, você falou que ele tem muito do catolicismo, que por sinal tem muito das mitologias grego-romanas, né? E assim por diante, se for remontando. Você lendo o Apocalipse, né, você vê que lá aparece até dragão, né? Coisa que a gente só conhecia assistindo, né? Como é que fala? Filme de mitologia, né? As mitologias gregas, né? Então, eles virão todos juntos e tomarão aquelas terras que foram dadas aos pais, ou seja, aos patriarcas, porque nós não somos um povo matriarcal como transformaram, nós somos um povo patriarcal, tá? E também qualquer outro ismo, né, que tenha político ou religioso. Porque o que adianta você ser comunista, ou você ser democrata, ou você ser, sei lá, qualquer porcaria aí que inventaram, se no final vai ser um reino monárquico. Você acha que alguém que é comunista vai estar no reino? Você acha que alguém que sai por aí chamando um homem de mito, por exemplo, eu estou falando só no Brasil, né? E que está botando fé que ele vai acertar tudo e vai voltar tudo ao normal. Estão até tomando a picadinha da morte, achando que vai ficar tudo bem. Vocês acham que isso não é idolatria? A própria picadinha da morte não é idolatria? Observe, não haverá reunificação escritural de Arudá sem que haja um esforço. Não, né? Assim, ambicioso, paralelo e simultâneo por parte de Yahu para reunificar a casa de Yosef, de maneira a andarem de mãos dadas com Efraim, que é o primogênito, embora seja o mais novo. Então elas vão juntas, né, e não são resgates, né, distintos, levados a cabo, né, em diferentes ocasiões ou em diferentes locais. A palavra nos afirma, né, que isso que eles dizem que serão em locais diferentes e tal, isso
é deturpar o conteúdo das Escrituras. Senão tão somente sugerirmos, né, que Yahudá esteja voltando à terra de Ashuru desde 1948, sem os seus irmãos efraimitas. Para começar, eles nem nos aceitam, né? Não, eles dizem que nós não existimos. Porque aí eles começam com aquela historinha de que tem que comprovar que tem mãe judia, tem mãe não sei o quê. Aí tem que fazer um documento, tem que pagar um absurdo para eles, e mesmo assim eles reprovam, dizendo que não é. E ainda tem que puxar o saco deles, né? Como se eles fossem seres especiais. Então observem. Mesmo o judaísmo messiânico, né, que ele chega a esse ponto de reconhecer ou não a seu irmão, não irá impedir que se cumpra o plano de Yahu, que está muito acima de qualquer outro plano, porque é perfeito. Diga-me. Então, assim, eu não procuro, assim, em momento algum, quando a pessoa vem discutir comigo essa questão de origem, né, eu simplesmente saio fora, assim, né, não dou trela, e se a pessoa insistir, eu até bloqueio, porque é tempo perdido, completamente perdido, porque vocês viram aí como foi feita a diáspora, o próprio pai, é o desejo dele que fosse assim, né? E agora eles tentam modificar isso e colocar as regras deles, né? Para poder fazer da forma deles, como sempre, né? E rejeitando a qualquer que diga que é um efraimita e sem nenhuma comprovação eu costumo dizer, sem nenhum pedigree, né? Eles não aceitam. Você tem que ter as comprovações da sua árvore genealógica, né? Que você tem origem judaica, tá? De judeu, não é a origem do povo, né? Você tem que ter essa origem e eles têm que aprovar ainda a sua, né? Eles têm que assinar embaixo, porque você só aprovar não adianta. Se eles disserem que não é, não é. Por mais provas que você ofereça. Eu jamais tentaria ser. Deixar de ser da tribo que eu sou para ser daquela tribo ali. Mas é porque tem muito trouxa aí que faz questão, né? Acha que é status ser parte do judaísmo. Então, quando você fala que não frequenta Beit nenhuma, que não frequenta, né, não faz parte desse grupo aí, as pessoas até te olham, né, com um certo discriminando mesmo, né, tipo, botando de lado, porque então você não é nada, você não é ninguém, né? Eles acham que a própria esse pessoal Yahudi, né, Yahudi entre aspas, essa tribo que aparece aí, eles colocam assim, né, ensinam assim, como se não é parte deles, não é deles, não é ninguém, né? Não existem outras tribos. Se você chegar num e falar que são 12 tribos, eles vão concordar e tudo. Não, mas elas sumiram. É assim, elas sumiram, não existe mais, igual só tem a gente. Aí, qualquer coisa que você fale fora disso, para eles... Sionistas. Então, observe bem. Isso não ocorrerá com uma assimilação, né, vamos dizer, de efraimitas para os seus irmãos Yarudi, mas sim após a destruição de todo Yashuru, hoje dominado pelas tribos de Yahudá ou pelos sinoístas.
que na verdade foi um jogo político para que eles estivessem lá de volta. E vieram com toda aquela onda de que aquilo já era, né, o povo santo retornando às suas terras. Percebem? Se isso fosse assim, eu não estaria aqui no Brasil. Eu estaria lá. Mas eu não tenho a menor vontade de ir para lá com o sionista mandando lá, sabe? Com um povo que não cumpre os mandamentos, não cumpre a lei, não cumpre nada. Com um governante que diz que tem que cristianizar o mundo. Matitiarro, né? Não, qual é o nome dele? Netanyahu. Netanyahu fez um discurso e falou: nós temos que cristianizar o mundo. Sabe, eu sei que muito judeu vai ficar puto da vida comigo. Já é, né? Porque eu falo disso já há mais de 20 anos. Mas, vamos ver quem vai rir no fim. Então, naquele texto que diz os poucos homens que sobrarão, né, quando for atacado por aquele imenso exército, né, composto pelo Rei do Norte, a Rússia, e pelos seus, como é que fala? Aliados? Os aliados, né? Que é óbvio, China, Índia. Pena que o Brasil não vai estar nessa. E o Brasil virou, né, desde que como é que chama o ex-americano lá? O Trump? O Brasil acabou virando alvo, né? Porque se associou com os Estados Unidos, que na verdade é a grande cidade que será afundada e que as pessoas chorarão, os mercadores, né? Que na verdade é o Rei do Sul. Então, os efraimitas ajudarão aos Yarudi e a todas as outras tribos a retornarem à Torá e ao seu idealizador Yahweh. Entendem? Nós não vamos nem precisar queimar os Talmud, Zoar, porque quando derrubarem tudo lá e matarem quase todo mundo, levarem as mulheres cativas, aquilo tudo que vocês já leram em Apocalipse, que também tem em Daniel, e tem em Ezequiel, em vários lugares, com certeza, aí sim, a verdade será mostrada. Vamos ler o que nós vemos aqui em Rocheia, vai Oséias, capítulo 14, versículo 6. Estender-se-ão os seus galhos, e a sua glória será como a da oliveira, e a sua fragrância como do Líbano. Observe, isso aí tem tudo a ver com aquilo que Shaul também diz, você que é adepto do Evangelhos, ele diz lá, né, que não penseis, né, que os ramos que foram cortados não serão enxertados. Mas ele não está falando aí do Papa, ele não está falando aí da caricatura de Yahushua que o Papa criou, né? O catolicismo, mais os gregos, né? Não. Tá?
Então realmente serão novamente, né, enxertados aqueles ramos que foram arrancados. E se nós estamos prestando atenção no que nós estamos lendo, nós vamos ver que foi tudo arrancado, né? Não foi só as tribos do norte. As tribos do sul ainda permaneceram mais unidas porque havia a promessa do Mashiach ser descendente direto de Davi. Então o pai segurou a onda com eles. Mas no ano 70 acabou tudo. Acabou o templo, acabou o sacerdócio, acabou tudo. E no ano 213 acabou mesmo. Porque aí foram tentar vencer Roma. E aí foram expulsos da Judéia. E segundo eles retornaram em 1948 num trambique político com os Estados Unidos. Romanos, né? O Rabino Shaul fala aqui em Romanos 11:16, né? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Preciso explicar, né? Chamando os efraimitas de ramos da oliveira silvestre, paganizado. Vamos voltar para Ramós 9:8. Eis que os olhos de Ahu estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz Yahweh. Observem, a casa de Jacó. Quem é Jacó? Jacó é o patriarca de toda a nação Yashuru. Tanto que a nação se chama Yashuru porque quando ele se tornou o patriarca, o pai mudou o nome dele, né? De Jacó para Yashuru. Você não sabia disso? Então começa a guardar isso na mente, porque você vai precisar, se você acha que você talvez possa ser alguém que vai ser ajuntado na terra que foi dada aos nossos pais. Então, ele diz, estão contra este reino pecador. E eu destruirei sobre a face da terra esse reino pecador. Quem é o reino pecador? Se ele está dizendo que redimiu Yashuru, quem é o reino pecador aí? Mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz Yahweh. De todo. Aí eu me lembro de novo de Shaul. Não basta ser de uma tribo hebraica, de uma tribo dos hebreus, mas tem que ser remanescente. Remanescente significa aqueles que irão acatar tudo o que tiverem que acatar para poder voltar à terra que lhes foi prometida. Veja só, Yahweh prometeu destruir a nação do norte, Yashuru do norte.
Mas veja o que o versículo 9 nos diz. Por favor, Eliane. Porque eis que darei ordem, e sacudirei a casa de Axuru entre todas as nações. Assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão, ou seja, destruído entre as nações ou gentios, onde foram destinados. Porque gentil significa nação, né? Não adianta você chegar para uma pessoa e falar, você é gentil. Você está sendo hipócrita e burro, né? Gentil é uma nação. Gentios são um grupo de nações, tá? O versículo 11 ainda nos afirma uma coisa mais forte ainda, por favor, Eliane. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de David, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Observem bem, David foi o segundo rei que existiu em Axuru. O primeiro foi Saul. Saul não chegou a governar todas as tribos. Ele não satisfez a vontade de todos, ele não recebeu o voto, né, de todos eles. Tá? Tinha muita tribo que não... Já David foi o único rei que foi rei sobre toda Axuru, e que todos gostavam dele, independente dos erros que ele possa haver cometido. Mas isso aí, né, bastou ser homem ou mulher, nós não somos perfeitos. Isso só nos comprova, né, que realmente o Pai se utiliza da imperfeição do homem para fazer com que ocorram coisas perfeitas. Veja o caso de Hamashia. Então ele diz que, né, naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de David, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Tá? As velhas, as antigas velhas. Qual é o motivo disso, Eliane? É o motivo pelo qual nem um só grão de milho e Axuru cairá à terra, porque Yahweh deve conservá-los entre as nações, em meio ao paganismo gentílico, de toda sorte, mas que teriam que estar a fim de poder reconstruir o tabernáculo de David, sob o governo milenar de Yahushua HaMashiach, que de maneira absoluta caiu por um tempo conforme o plano de Yahweh. Você pode me dizer, poxa, por um tempo, David viveu 900 anos antes de Mashiach, 800 anos. Se um dia é 1000 anos para o Pai, passou o quê? Entendem? Então a ideia de que as tribos que desapareceram para sempre, é invenção da cristandade. Quando a sua teologia de colocar a Igreja Católica Apostólica Romana como escolhida no lugar do povo de Yahweh. E ainda até o motivo que eles colocam é errado. Que dizem que é porque não aceitaram a Hamashia. Veja, quando o Yahushua nasceu, existiam 2,5 tribos apenas na Judéia. As outras 10,5 já estavam em diáspora.
Então, como que eles podem dizer que o povo Yashuru negou o Mashiach? Não, não é esse o problema. O problema é que quando Yashuru do Sul saiu de Babel, né, dos 70 anos de castigo que eles tiveram lá, até as escrituras eles tinham perdido. Olha que belo exemplo, lá nós temos de Arrudá. Entendem? E começaram a praticar tudo errado, inclusive colocando um mês com o nome de uma deidade, né, Babilônia, Tammuz. E fazem questão de dizer, estamos no mês de Tammuz. Por isso eu torno a perguntar, quem são os sionistas? Então veja, não existe base na palavra de Yahweh, nem na história de Ashuru para falar uma coisa dessa, que a igreja tomou lugar. A igreja podre, cheia de mentira, o Vaticano com aqueles pisos, né, subterrâneos, cheios de ossos. Qual é a casa, sabe, se eu acreditasse no diabo, eu diria que o inferno é ali, né? Então, como não existe nenhuma base, eles colocam isso na cabeça das pessoas porque as pessoas são gado. E o pai as entregou à operação do erro, para que crescem a mentira. Então, sabe, é ridículo isso, tá? Isso é uma historinha que realmente, acho que nem quando eu era criança eu acreditaria se eu escutasse sobre isso. Isso trata-se do total desconhecimento, né, do que a palavra de Yahweh nos fala, dos próprios rabinos judaizantes com suas tradições, livros, Kabbalah, sabe? E não tem, sabe, recente. Infelizmente, até o espiritismo, né, estão aguardando a reencarnação de Eliyahu. Dá licença, né? Um povo que tem um pai que vai ressuscitar aqueles que são fiéis, para que precisa do espiritismo? Essa mentira. Então tudo isso batido no liquidificador, entendeu? Eles misturam tudo, agora estão virando até galinha, né, no dia do Pessah. Sobre a cabeça, raspando ela no muro das lamentações, até que a cabeça caia e todo o sangue caia, aí eles vão consumir aquilo. De onde tiraram essa ideia? Da Torá, nem do Taná, não foi. Então faz com que eles caminhem a seu bel prazer. Eles já não anunciaram que o Mashiach já está presente? Eles não chamaram até o Trump de Mashiach, porque o Trump foi lá e deu o Yerushalayim como capital para eles? Que papo é esse? Não é no seu Hu que um povo deve confiar? Então eles deixaram para trás, sabe, a palavra do Taná, sabe? Deixaram o seu Hu para trás, o seu plano para salvar todo o seu povo, conforme a bênção e o galardão prometido por Abraão. Aí é que está o problema.
Então, Eliane, além de na palavra de Ahu, né, ser falado o tempo todo, né? Por favor. O tempo todo, na remissão das duas casas de Ashuru, né? Até o Mashiach foi muito claro quanto a isso, né, em Matityahu, que diz assim, Matityahu 15:24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Ashuru. Agora, aí a Igreja Católica vem, usurpa, né? Transforma ele essa criatura efeminada e simplesmente diz que ele é o Salvador e que está tudo certo, né? E que a missão dele é salvar todo aquele que acreditar nele. Sendo que ele mesmo disse, né, quando foi perguntado pelos seus seguidores, por que ele falava em parábolas para com o povo? E ele respondeu: para que eles ouvindo não entendam e para que eles vendo não enxerguem. E eu não tenha que salvá-los no último dia. Então, assim, criou essa figura aí, né? E virou o ídolo do mundo, né? Dos mundanos, das nações ímpias. E aí eles se deram o direito de dizer que a igreja tomou o lugar do povo, né? Vocês sabiam que a igreja fala que tomou o lugar do povo, se colocando como já sendo o reino? Foi criado o catolicismo, já era o próprio reino. Já era o próprio reino, quer dizer, parou de morrer alguém, foi enxugada toda lágrima, ninguém mais adoeceu. Os caras são uns caras de pau, entendeu? O Deus deles, o semideus que tirou o pecado do mundo, né, mas ninguém pecou, né? O catolicismo, os membros, o clero, tudo lá, a coisa mais podre que existe na face da terra, né? São esses cabeças. Esse pecador está lá dentro, né? São esses cabeças do catolicismo. E o Mashiach não, o Jesus deles veio para tirar o pecado do mundo. Eu não sei de qual mundo que ele tirou o pecado. Só se for no País das Maravilhas, porque no mundo das maravilhas, porque aqui não foi não. Esse Papa argentino, ele abençoou Lula. E anda de mão dada com ativista gay, né? Bom. E vai saber se só anda de mão dada. Existia ainda muita literatura talmúdica que fala a respeito de que Efraim existiu, né? E ainda existe. E espera para experimentar um segundo nascimento por meio do Mashiach de Yahushua, de Ashuru. Experimentar um segundo nascimento não é que vai surgir outros, né? É que eles vão tomar conhecimento de quem são, né? É como foi dito a Nicodemos: se você não renascer, não és digno do reino. Então eles vão lembrar quem são, né? Vão ser lembrados de quem são e vão, a partir daí, tomar o caminho das antigas veredas e assim renascendo, né? Apesar de, aqui uma nota, né? Apesar de eu utilizar informações de diversos livros e estudos, devo admitir que não sou adepto de nenhum tipo de livro sagrado escrito sobre a inspiração dos homens ou ainda de tradições humanas, como o Talmud, Zohar, Catecismo Romano ou qualquer outro. E que se aqui cito o que encontramos no Talmud é simplesmente para demonstrar que até os rabinos talmudistas e os ortodoxos de Yehudá conhecem essa verdade. Então, se eles nunca disseram isso para vocês, gente,
eles estão omitindo, ou você não se deu o trabalho de ir lá ler o Talmud deles, né? Só sabe repetir o que eles querem contar para você. E também porque lê o Talmud você vai querer bater neles, né? Então, não, eu digo mesmo os membros, né, lá de dentro, aqueles que se dizem parte do povo, né? Eles devem saber muito bem disso, a menos que não tenha lido, né? E ninguém, não é do interesse deles espalhar isso. Bom, meus irmãos, olha, por aquilo que pareça, a gente conseguiu. Eu estou num dia assim que eu não estou muito bem, não de saúde nem nada, não estou muito bem com o mundo, não estou muito bem com os irmãos, eu não estou muito bem com. Sabe, eu estou vendo que é tudo palhaçada, eu estou vendo que as pessoas são tudo covardes, eu estou vendo que as pessoas não assumem aquilo que tem que assumir, mas tudo bem, já sabemos que era assim, né? Mas isso, juntando com mais umas coisinhas que ocorreram, que eu não vou nem ficar contando porque você não tem culpa disso, eu realmente tive um dia hoje assim, meio pensativo, meio pesado, sabe? No final do dia é que o pai me acudiu mesmo e eu comecei a acordar, Aí até tomei um banho gelado para ver se acordava, porque minha vontade era de deitar na cama e esperar explodir. Então realmente vai entender, né? Dia que a gente está aqui a milhão, a gente não consegue fazer o capítulo todo. Hoje que fomos bem, né? Terminamos o capítulo 8. E eu gostaria que algum de vocês aí que está nos assistindo, se é que vai ter alguém assistindo, nos esclarecesse a pergunta que eu fiz o tempo todo. Quem são os sionistas? Por favor, meu amor, se despeça. Então, gente, eu desejo shalom a todos e espero que vocês compreendam essa parte aí, né? Principalmente aqueles que se dizem do povo e que não nos aceitam ainda, né? É porque eles não vão ter que aceitar, né? Na verdade é como uma chia. Se o pai verdade, não chamar... Não é que aceita, não é uma questão de aceitar, né? Enxergar que é verdade. Agora, né, vocês conhecem essa realidade, sabem dela e não adianta fugir, né? Agora eu vim dizer que... E também quem são vocês, né? Para aceitar ou não alguma coisa, né? Não, na verdade, né, na hora que houver o ataque fatal lá, né, antes do Mashiach chegar, a última coisa que vai ocorrer, né, que vai ser a destruição de Jerusalém, o que interessa para todas as nações, né. Eu tenho até hoje aqui um mapa feito numa reunião da ONU aí no tempo do Trump, onde eles puseram os países assim e tal, e colocaram Israel na cor verde. E aí onde você ia ver o que significava cada cor, Israel, patrimônio da humanidade. Entendem? Por isso que ela será a última a ser destruída. Ok? Mais alguma coisa? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Eu estou preparando um estudo novinho. Vai ser meu último estudo, porque depois disso eu não vou mais escrever nada. Tá? Chama-se A Inerrância das Escrituras.